Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos entender como se dava algumas das resistências dos escravizados e como era a vida dentro dos quilombos. Antes de mais nada, vamos relembrar brevemente o que foi dito na aula anterior. No vídeo passado, nós pudemos conhecer brevemente a história de algumas das milhares de mulheres negras escravizadas que romperam barreiras e lutaram pela liberdade de seu povo, tornando-se verdadeiras heroínas capazes de lutar e resistir ao escravismo em que eram submetidas. Dito isso, veremos agora como eram as fugas dos cativos e como era a formação e vida dentro dos quilombos no Brasil escravagista. Vamos nessa! Antes de mais nada, é importante destacar que enquanto houve escravidão, houve também resistência. Mesmo sendo constantemente ameaçado, o cativo encontrava meios de negociar espaços de autonomia com os seus senhores. Vale salientar que, da mesma forma que os escravizados promoviam as fugas e revoltas, eles aproveitavam para barganhar por pequenas melhorias na sua qualidade de vida. Afinal, o medo da fuga de cativos por parte de seu proprietário abria precedentes para a negociação entre escravocratas e escravizados. Portanto, nós podemos dizer que as resistências escravas se deram de várias formas, fosse em pequenos furtos, através de envenenamento de seus senhores, ou feitiços, suicídios, abortos, infanticídios, revoltas, fugas e formação de quilombos. No entanto, é interessante pontuar que, geralmente, as atitudes extremas como fugas, crimes e suicídios só entravam em cena quando a negociação com seu proprietário falhava ou não acontecia da forma acordada. A resistência escravizada não foi um acontecimento esporádico. Muito pelo contrário, foi um processo contínuo e que, segundo Genovese, as pequenas faltas ao trabalho, os desvios da produção agrícola, o trabalho mal feito e os batuques, que poderiam incluir as práticas religiosas africanas, tudo isso era uma forma de resistência. Logo, nós podemos perceber que o africano escravizado nunca aceitou a condição que lhe foi imposta e usou de diversos mecanismos para tentar se libertar da crueldade que lhe assolava. A respeito da resistência à escravidão por meio das revoltas, não visava exclusivamente acabar com o regime escravocrata, mas, como pontua o historiador João Reis, as revoltas poderiam ser utilizadas como um instrumento de barganha dentro do cotidiano dos cativos. Dessa forma, as revoltas escravistas buscavam, em sua grande maioria, diminuir o excesso de crueldade dos senhores, ou até mesmo punir os feitores que eram extremamente cruéis. Precisamos entender que durante muitos anos teve-se a imagem do cativo africano como aceitador de tudo que lhe era imposto, quando na verdade ocorreu o contrário disso. Os escravizados organizavam-se de diferentes maneiras para tentar colocar limites à violência a qual eles eram submetidos diariamente. Como eu citei agora há pouco, uma das formas pelo qual os cativos resistiam era a desobediência. Um exemplo é que no engenho Benfica, na Bahia, no século XIX, os escravizados recusaram a obedecer às ordens do feitor para limparem a plantação de cana. Os cativos recusaram a trabalhar durante 3 dias seguidos, mesmo sendo punidos diariamente com castigos cruéis. Outro caso foi no engenho de São Bento de Inhatá, também na Bahia, onde os escravizados rebelaram-se contra o feitor, após ele exigir que os cativos trabalhassem no domingo, que seria o dia de descanso deles. Na confusão, um dos escravizados e o feitor morreu. A questão é que, embora fossem muito os atos de resistência cometidos diariamente pelos cativos, a fuga era mais comum,
pois em alguns casos o escravizado só precisava contar consigo mesmo, ao contrário das revoltas, que eram difíceis de organizar e precisaria de um grande número de cativos, além de que era muito mais fácil serem descobertas. Portanto, podemos dizer que a fuga em si trazia várias possibilidades para o escravizado, como, por exemplo, a ideia de uma vida livre do trabalho compulsório, do encontro com os seus parentes, ou até mesmo de se livrar dos castigos e da crueldade acometida pelos seus proprietários. Logo, nós podemos dizer que a fuga para os quilombos ou mocambos seria sempre uma alternativa às condições desumanas de vida do sistema escravocrata. É importante ressaltar que nem sempre a fuga levaria à formação de quilombos, pois a fuga poderia ser individual ou até mesmo em grupo, e muitas vezes os escravizados tentavam se diluir no anonimato dos negros libertos, pois esses cativos que fugiam e mudavam-se para as cidades tinham como objetivo camuflar-se em meio à população negra presente e buscavam encontrar todo tipo de emprego que fosse possível de ser executado. Desta maneira, eles conseguiriam, de certa forma, trabalhar e manter-se longe das amarras da escravidão. A fuga individual seria muito mais complicada, pois o cativo precisaria se embrenhar no mato e sobreviver sozinho durante um período para só depois ir em busca de abrigo. Claro que muitos dos escravizados que fugiam sozinhos tentavam também alcançar quilombos, pois sabiam que seria a melhor maneira de manter-se afastado dos perigos do escravagismo. De qualquer forma, a fuga sempre foi uma estratégia de resistência e uma forma que os cativos encontravam para se opor aos castigos físicos e às longas jornadas de trabalho. A historiografia da escravidão vem se modificando ao longo dos anos e, atualmente, alguns estudos apontam a existência de dois tipos principais de fugas que eram realizadas pelos cativos: as fugas de rompimento e as fugas reivindicativas. Vejamos agora um pouco melhor sobre cada uma delas. As fugas de rompimento eram, na verdade, as que mais questionavam na prática o sistema escravagista, pois o cativo precisava lutar para alcançar sua liberdade. Logo, podemos dizer que nas fugas de rompimento, o escravizado precisava superar a fiscalização e o controle excessivo exercido pelos feitores ou outros funcionários que trabalhavam para os seus proprietários. Dessa forma, o cativo precisaria se empenhar pelas matas ou até mesmo se mudar para a cidade atrás de uma nova vida. Portanto, podemos dizer que a formação dos quilombos foi a principal característica da fuga de rompimento. Um outro tipo de fuga foram as fugas reivindicatórias. Eram as mais comuns, pois elas se caracterizavam principalmente pela melhoria nas condições de trabalho cativo. Por exemplo, ao solicitar folgas aos fins de semana, melhoria na condição de trabalho, escolher novos feitores, além de poderem ter liberdade para brincar, cantar e praticar a sua fé. Portanto, nós podemos dizer que as fugas reivindicatórias ocorriam no intuito de melhorar o seu cotidiano, mesmo que imerso no sistema escravagista. Dessa maneira, conseguimos compreender brevemente que as lutas de resistência seriam compostas dos mais diversos mecanismos, com a intenção de que os cativos conseguissem não só uma maior autonomia, mas também liberdade dentro das amarras do sistema escravista. Dito isso, veremos agora a respeito da existência e formação dos quilombos no Brasil. Os de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Antes de mais nada, precisamos compreender que tanto os quilombos quanto os mocambos foram uma das formas mais comuns de resistência escrava. Para entendermos melhor a respeito do assunto, é preciso pontuar que ambas as palavras têm origem em idiomas africanos. Mocambo significa esconderijo, enquanto quilombo seria utilizado para se referir a um acampamento militarizado.
Desta forma, conseguimos perceber que os quilombos foram um importante mecanismo de defesa da liberdade do escravizado no Brasil. A estrutura dos quilombos começou a surgir no Brasil em meados do século XVI. Segundo o historiador Flávio Gomes, o primeiro quilombo que se tem registro é datado do ano de 1575 na Bahia. Vale ressaltar que, na visão dos colonos e da coroa portuguesa, os quilombos eram basicamente agrupamentos que reuniam escravizados fugidos. No entanto, veremos que, na verdade, os quilombos foram muito mais importantes que mero agrupamento de cativos. Afinal, os quilombos mantinham relações não só pessoais, mas também comerciais, inclusive com outros quilombos ou até mesmo com pessoas livres. Sabe-se que os quilombos poderiam não ser fixos e, em sua grande maioria, contavam com locais de difícil acesso para servir como refúgio. Por exemplo, as montanhas, florestas, cavernas e manguezais. Além do mais, os quilombos costumavam ser cercados por valas e cercas de madeira pontiaguda, além de algumas armadilhas em torno dos quilombos para afastar quaisquer inimigos que pudessem aparecer. Portanto, podemos dizer que no Brasil, os quilombos eram, na verdade, comunidades móveis de ataque e defesa, e que muitas vezes eram chamados pelas autoridades coloniais como contágio do mal, pois havia milhares de quilombos e mocambos e atraíam milhares de fugitivos. As comunidades quilombolas produziram histórias complexas de ocupação territorial, além de cultura material e imaterial baseadas no parentesco e no uso coletivo da terra. Além do mais, os quilombos estabeleciam-se com uma economia e estrutura social próprio, e existiram desde pequeninos mocambos até grandes e solidificados quilombos. Um fator bastante importante de se pontuar e que eu já citei agora há pouco é que os quilombos sempre se articulavam com a sociedade colonial, pois as comunidades quilombolas mantinham importantes trocas econômicas com diversos setores da população colonial, como os taberneiros, lavradores, garimpeiros, os pescadores, camponeses, quitandeiras, escravizados livres e, inclusive, com a corte, oferecendo lenha para abastecer a coroa portuguesa. As trocas nunca foram sinônimo de paz ou de ausência de conflito, mas significaram experiências que conectavam toda a sociedade escravagista. Portanto, podemos dizer que, apesar de toda a hostilidade que girava em torno dos mocambos, os quilombolas se relacionavam com a sociedade em seu torno, prestando diversos serviços, comprando mantimentos, fazendo escambo, negociando ouro e diamantes e, principalmente, comprando ou fazendo trocas de armas. A respeito da vida quilombola, podemos dizer que muitos desses mocambos sobreviviam do seu próprio cultivo, enquanto outros optavam por sobreviver de assaltos e ataques acometidos nas estradas ou nos engenhos. Algumas comunidades quilombolas realizavam diversas atividades como a agricultura, o extrativismo, a criação de animais, exploração de minério e atividades mercantis. Além do mais, o funcionamento dos quilombos considerava a tradição africana e a tradição dos escravizados fugidos que habitavam tais quilombos. Logo, podemos dizer que os quilombolas tratavam de reviver todas as suas tradições africanas. E o melhor de tudo é que nos mocambos os cativos poderiam voltar a ser livres e cultuarem seus próprios deuses e praticarem suas músicas, danças e festividades. Outro fator bastante importante de se pontuar é que os quilombos abrigavam pessoas de diferentes grupos étnicos africanos, além dos indígenas e pessoas pobres. Vale ainda ressaltar que os quilombos e mocambos precisavam de regras para conseguirem se manter, e, portanto, os quilombolas precisavam seguir tais regras de comportamento pré-estabelecidas. E aqueles que não seguissem as normas poderiam ser punidos e castigados. Na época colonial,
o Brasil chegou a ter centenas de comunidades espalhadas, principalmente pelos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. Essas comunidades poderiam ser chamadas de quilombinho, quilombo ou até mesmo quilombola, de acordo com o tamanho que essas comunidades possuiriam. As comunidades quilombolas eram, na verdade, um vilarejo pobre como outro qualquer. Encontrávamos cachorros tomando sol e defendiam as galinhas dos animais do mato. Encontrávamos também animais pastando, plantações de todos os tipos de produtos, homens, mulheres e crianças trabalhando nas plantações, lavando as roupas nos rios próximos ou lavando as mandiocas e milhos. Além do mais, alguns quilombolas preparavam as armas para caçar os animais ou até mesmo para se defender de possíveis ataques. Outros eram responsáveis pela elaboração de utensílios feitos de barro. Além do mais, os cidadãos utilizavam dos troncos das palmeiras para construir as casas e camas. Enfim, encontrávamos comunidades bem estruturadas, onde cada cidadão exercia uma função vital para a manutenção e permanência do quilombo. Claro que o quilombo não era apenas um refúgio. Era a reação aos horrores que a economia escravista impunha a homens e mulheres negros. Era extremamente comum encontrarmos nas comunidades adultos e crianças com diversas marcas de maltrato, como o tendão cortado para que não fugissem, ou marcados a ferro com a letra F de fujão, além de milhares de cicatrizes que eles tinham por todo o seu corpo, decorrente dos castigos que os feitores aplicavam. Portanto, nós percebemos que o sofrimento que a atividade escravagista exercia sobre esses homens e mulheres nunca os impediu de continuar fugindo e formando mocambos e quilombos para se livrarem do sofrimento do cativeiro. No entanto, os que conseguiam escapar não esqueciam de seus companheiros ou parentes que ficavam escravizados. Muito pelo contrário, era muito comum eles ajudarem a organizar as fugas nas fazendas ou economizar dinheiro que obtinham com a venda de seus produtos para obter a compra da liberdade daqueles escravizados. Um dos problemas que assolavam alguns quilombos era a escassez de mulheres, pois os homens tinham muito mais facilidade para fugir, e muitas mulheres que conseguiam fugir iam em busca de seus companheiros, com a intenção de se reunir novamente com os seus homens. Como eu já citei na outra aula, as mulheres conseguiam obter liberdade muito mais do que os homens. Além do mais, elas conseguiam uma certa autonomia trabalhando nas cidades. Apesar deste certo problema, era comum encontrarmos casais que se estabeleciam nos quilombos e conseguiam, então, constituir família e filhos. Estes casais poderiam se estabelecer com costumes africanos ou, se preferissem, ser batizados por um padre amigo dos quilombolas. Sabe que a preocupação com o batismo das crianças negras era tamanha que, quando os quilombos eram atacados e seus membros capturados, a primeira medida tomada pelas autoridades era justamente de batizar as crianças. Sobre isso, o governador da capitania de Minas Gerais enviou uma carta em 1759, onde dizia: "Sou ciente de haver atacado 2 quilombos, e depois de fazer neles uma grande mortandade, e os que não fugiram, fez prender e reduzir às cinzas a casa em que viviam, donde encontrou mulheres pretas e alguns filhos nascidos destas. A estes se administrou logo o sacramento do batismo." Em relação às mulheres que eram capturadas nos quilombos, elas eram enviadas de volta aos seus antigos senhores, e caso tivessem dado à luz, o seu filho iria com ela e pertenceria ao seu senhor também. Afinal, pelo princípio do ventre cativo, todo filho de escravizada automaticamente tornava-se cativo também. A verdade é que os fugidos dos cativeiros, fossem homens ou mulheres, buscavam viver nas comunidades quilombola as relações familiares que, em geral, não conseguiam viver no sistema escravista.
Portanto, morar junto, dividir os trabalhos da sobrevivência ou até mesmo criar as crianças era o objetivo de muitas dessas pessoas. Sabemos que várias foram as circunstâncias de tempo e lugar que faziam de alguns quilombos unidades de guerrilha, prontos para atacar e, por consequência, espalhando o medo nas fazendas e cidades próximas. As autoridades escreviam o tempo todo para a coroa portuguesa, pedindo reforços para combater os quilombolas, pois o medo vivia assombrando-os. Tanto é que os senhores estavam sempre em alerta sobre possíveis ataques, e muitos deles se organizavam para tentar impedir quaisquer tentativas de levantes em suas fazendas. Muitos proprietários organizavam tropas pagas nas quais colocavam seus escravizados para lutarem contra os seus conterrâneos nos quilombos. A verdade é que os senhores de fazendas temiam os quilombolas, mas temiam também ficar sem sua preciosa mão de obra, pois custavam muito caro e era difícil conseguir para repor. Além do mais, para a coroa portuguesa também não era interessante a existência das comunidades quilombolas, pois dessa forma ela deixaria de receber os impostos sobre o trabalho do escravizado. Deste modo, foi criado no Brasil uma profissão específica, denominada como capitães do mato, que tinham como função recapturar os escravizados fugidos. Muitos desses capitães do mato conheciam como ninguém as florestas, além de poderem ser indígenas ou até mesmo homens negros que receberiam um salário e melhores condições de vida. Os capitães do mato recebiam seu pagamento, conhecido como tombadia, quando eles apresentavam provas do sucesso de sua expedição, ou seja, a recuperação do cativo ou a sua cabeça decepada. Uma outra questão é que o processo de resistência por parte dos cativos era permanente e mesmo quando os quilombos ou mocambos eram destruídos, eles ressurgiriam em outros locais. Segundo Gomes, o surgimento de um quilombo atraía repressão, assim como mais fugas para ele. Além do mais, os quilombolas portando armas artesanais ou até mesmo pistolas e espingardas roubadas ou cedidas pelos seus parceiros comerciais, faziam expedições que induziam os cativos das senzalas a escaparem. Como nós pudemos perceber no decorrer desta aula, tiveram milhares de quilombos formados no Brasil. Entre eles podemos citar alguns mais conhecidos, como o quilombo do Buraco do Tatu, o quilombo do Piolho, o quilombo da Barriga, quilombo do Leblon, o quilombo do Jabaquara e o historicamente mais conhecido quilombo dos Palmares, e o qual vamos conhecer um pouquinho melhor agora. Quilombo, e significaria uma espécie de um acampamento militar. Os primeiros documentos que datam sobre a organização dos quilombos é de 1597. Muitas vezes eles estavam protegidos por paliçadas, por cercas. É muito interessante a gente lembrar que esses palmaristas, eles não estavam totalmente isolados. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo nas vilas. E quando havia uma expedição contra Palmares, muitas vezes, antes dessa expedição sair, quando estavam marchando lá, uma coluna de homens contra Palmares, os palmaristas, eles já tinham sido avisados de que havia uma expedição para destruir alguns quilombos. O quilombo dos Palmares era assim chamado, pois a região onde ele se encontrava era cercado por muitas palmeiras. O quilombo ficava localizado onde hoje é o estado do Alagoas. E segundo a historiografia, foi o maior quilombo da história da resistência à escravidão no Brasil, chegando a contar com 20.000 habitantes. Dentro do quilombo dos Palmares, havia centenas de mocambos
que eram divididos de acordo com a etnia dos cativos, pois assim facilitaria a sua comunicação. Além do mais, o poder era exercido pelo rei do Mocambo do Macaco, e que, vale pontuar, era a maior aldeia do Quilombo, possuindo cerca de 1.500 pessoas. Como eu já citei anteriormente, os quilombos causavam grande temor nas autoridades coloniais, e o dos Palmares não seria diferente. Muito pelo contrário, o Quilombo dos Palmares foi simbólico, pois mobilizou não só portugueses, como também os holandeses que haviam se instalado em Pernambuco. Os ataques acometidos contra o Quilombo dos Palmares iniciaram por volta de 1654 e durou até 1695, e foi uma das mais violentas repressões militares da época. Em 1678, o rei do Quilombo, Ganga Zumba, propôs um acordo de paz com a coroa portuguesa, garantindo que os quilombolas deporiam as armas em troca de terras e liberdade para os que nascessem no quilombo. Zumbi, chefe de um dos mocambos e sobrinho do rei, não concordou com a decisão e, seguido por um grupo, decidiu continuar a resistência. Em 1694, o bandeirante Domingos Jorge, apoiado com um grupo de combatentes e com 6 canhões, destruiu o quilombo, além de queimar todas as casas e assassinar alguns guerreiros quilombolas. Zumbi conseguiu fugir, mas foi encontrado no ano seguinte, sendo morto e tendo sua cabeça exposta em Recife, para provar que os senhores do engenho haviam vencido. Pudemos perceber, e como eu disse no início desta aula, que enquanto houve escravidão, houve também resistência. Os escravizados sempre encontraram uma maneira de lutar contra o sistema escravista, e uma destas maneiras foi através da formação dos quilombos. Desta forma, os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão. Rejeitando a cruel forma de vida, os negros buscavam a liberdade e uma vida com dignidade, resgatando a cultura e a sua forma de viver que deixaram na África, contribuindo assim para a formação da cultura afro-brasileira. Obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero vocês para estudarmos como eram alguns castigos e punições aplicados nos escravizados considerados desobedientes. Tchau!